Gurizada, uma cerveja desta semana. Esse brinde vai para ele. Drake Nova está com a gente nesse mês especial de 3 anos do canal. Falar da sua vida, da sua trajetória, influências, discos, guitarras e muitíssimo mais. Produção também de som, ele é produtor, Então, vamos mergulhar no universo do Drake Nova? Então vamos nessa, gurizada. Te prepara aí que a resenha vai ser boa. Vem comigo. Fala, gurizada, beleza? Bem-vindos aqui na Pão da Guri, novamente, agora somente ele, Drake Nova, primeira vez de forma solo aqui conosco, meu velho. Como é que tá essa força, cara? Tudo jóia? E aí, meu garoto Cássio, tudo certo, e você? Pô, melhor agora com a tua presença aí, cara. E eu acho que eu também tá solo, né, cara? Pelo menos eu não achei nada, alguma entrevista tua ou algo assim, sempre acompanhando teu pai, né? Não sei se eu tô enganado. Cara, são raras as situações, por enquanto. Né? Agora, depois de 10 anos de Camisa de Vênus e 16 de Marcelo Nova, então eu acho que já tá na hora, não é mesmo? Ah, tá na hora, poxa. Pô, e tu tem muita coisa a falar, cara. Pô, tá brincando. Tem uma trajetória bacana, embora tá um cara novo e uma trajetória, digamos assim, ainda muito a fazer, mas já tem uma estrada percorrida aí, né, cara? Como disse, são 16 anos na estrada, quatro discos produzidos e mais umas cositas por fora. Então, que não vai faltar é assunto pra gente aqui. É o que a gente mais gosta. Meu velho, mas tudo isso a gente imagina, né? Tem influência do teu pai, mas de fato, como começou a tua história na música? Quando a primeira vez tu te conectou com música, tu lembra desse dia? Como é que chegou pra você? O dia especificamente não, mas eu tenho várias lembranças, assim, de infância. Bom, eu cresci, por motivos óbvios, rodeado de música, rodeado de discos, CDs, LPs, VHS, mais pra frente DVDs, fitas cassetes e o que mais você imaginar. Então, de uma maneira ou de outra, não tinha muita escapatória. Eu tenho, talvez uma das primeiras, obviamente não é uma lembrança minha, mas tem isso filmado, talvez uma dos primeiros contatos, assim, mais próximos ou mais marcantes com música. Um vídeo que tem eu com, acho que 1 ano, talvez até menos que isso, mas por volta de 1 ano, ainda bebezinho, sentado no colo do meu pai, nós dois assistindo Allman Brothers. E... E nós dois, ele comigo no colo, assim, e balançando e apontando, falando, esse cara aqui ele toca guitarra e tal, olha a bateria ali, e eu vidrado, assim, com o olho abertão, olhando pra TV. Eu não lembro agora que música que era que eles estavam tocando, mas é um momento, assim, que você vê no vídeo, mesmo que eu não tenha essa lembrança, porque era muito pequeno, é um momento que com certeza me marcou ali. Depois, com 3, 4 anos, eu invadi o palco do velho pra falar que eu queria tocar Bibapaiuia, que nada mais era do que eu querendo tocar Bibapalula com ele no palco, porque era minha música favorita na época. E comecei assim, cara, na cara de pau, subindo no palco com uma guitarrinha de madeira e falando que eu queria tocar. E foi muito natural, sim, não foi uma coisa imposição do teu pai, da tua mãe, foi muito de ti mesmo. Acho que foi muito de mim, assim, não teve nenhuma influência no sentido de você vai fazer aula de música sem eu ter pedido ou sem eu ter falado nada, sabe? Na verdade, a aula de música veio porque eu queria uma guitarra, né? E não o contrário. Então, eu tô de alguma maneira nesse mundo aí desde muito, muito cedo. Caramba, cara. Qual foi a primeira guitarra que você teve? Cara, a primeira guitarra
foram algumas primeiras guitarras, se você me entende. A minha primeira guitarra mesmo era uma guitarrinha pequenininha, eu até uso ela em Sincachambor no DVD do Bolshoi, hoje no Bolshoi. Ela é uma guitarra para criança mesmo, o braço é menor, a escala é menor. Provavelmente ela precisaria ali de alguma corda diferente. Eu só sei que no show, ao invés de afinar ela na afinação normal, digamos em Mi, né? Ela estava afinada em Lá, ou seja, a corda mais grave dela era um Lá, e se você tocasse o que seria um Mi, é como se você tivesse um capo na quinta corda, digamos assim, né? E eu usei ela ali, foi, né, em Sincachambor, pela diversão de tocar na minha primeira guitarra, sendo que ela nem cabe na minha mão direito mais, sabe? Mas foi meu primeiro instrumento. Eu tava, na época, nós estávamos em Nova York, e esse tipo de coisa no final dos anos 90 não chegava aqui com muita facilidade, né? Não é que nem hoje que você compra no Mercado Livre e em 15 dias o negócio chega da China na sua porta. Né? Era um pouco mais complicado. Então, lá eu vi essa guitarra e eu falei, pai, eu quero a guitarra. Ele falou, pô, se tem uma coisa no mundo que eu não posso recusar pro meu filho, é uma guitarra. Então, demos a sorte de ter visto isso fora do país e ter trazido para cá. Essa foi a minha primeira guitarra, efetivamente falando, mas depois eu tive uma Squier, que tá comigo até hoje, inclusive eu dei uma reformulada nela recentemente, transformei ela na guitarra que ela sempre merecia ter sido, até por ter sido minha primeira. Tem um vídeo ou outro meu com ela. Na época eu usava... O que era mais legal dela é que eu usava uma chave de fenda como alavanca. Eu não tinha... Por algum motivo eu tinha perdido a alavanca e eu falei, não quero alavanca não. Eu pegava uma chave de fenda, enfiava lá e usava. Eu sempre gostei de alguma maneira dessas coisas. E hoje ela é uma guitarra digna. E depois mas na época eu não conseguia usar muito, assim, ela não segurava muita afinação, não era uma guitarra realmente, digamos, profissional no sentido que eu precisava. E aí eu tive uma SG da Epiphone, uma SG preta, e aí sim, essa foi minha primeira guitarra durante muitos e muitos e muitos anos. Minha primeira guitarra profissional que eu usei para gravar, para tocar profissionalmente, fazer shows e tal, foi essa SG. Desde criança tu sentiu, então, que o palco era o teu lugar, além do teu pai, então? Sem dúvida. Já tinha essa vocação? Já sentiu? Sem dúvida. A música, de qualquer maneira, a música não ia sair de mim, sabe? Um pouco... Acho que foi o Ray Charles que disse que ele nasceu com a música dentro dele, que era tão essencial quanto água, quanto comida. Eu entendo o que ele quer dizer. De alguma maneira você precisa viver daquilo e com aquilo. Que bacana disso. Tava já no sangue nas veias. Cara, o primeiro disco, assim, que de fato, a primeira banda que tu assistiu Allman Brothers e te relembra muito bem, foi a própria Allman Brothers, assim, a primeira banda que, cara, é isso que eu quero fazer, que banda é essa que me pegou de vez? Qual foi assim, a primeira banda que, cara, te captou musicalmente? Eu acho que é difícil falar, assim, uma banda especificamente. Porque eu acho que eu descobri, foi o que eu falei, o Allman Brothers, eu descobri música através do Allman Brothers, provavelmente naquele dia, sabe? Foi o dia que bateu, assim, eu falei, ok, é isso. Mas quando eu já tinha consciência para ir atrás e para ouvir, as duas primeiras bandas que eu lembro muito de ouvir, assim, quando eu era criança, era Deep Purple e Metallica. Foram as duas bandas assim que me introduziram ao universo de música de rock, principalmente de rock mais pesado. Machine Head, In Rock e Fireball foram 3 discos que eu ouvia quase sem parar. Assim. E o Black Album, daí falando do Metallica, o Black Album, Load e Reload, os 3. Isso você pesquisando, que o teu pai, assim, naturalmente ia apresentando algumas coisas? Ele me apresentava muita coisa. E quando eu tava ali começando a quase entrar ali na pré-adolescência, quando, querendo ou não, se a música pesada te pega, ela te pega de jeito, e se não pega, esquece, porque não é a sua mesmo. Então ele começou a mostrar, tava me mostrando as várias opções
que tinha em casa, e essas foram algumas que bateram e falaram, isso aqui é legal por isso e tal, pelo peso, presta atenção no órgão e tal. De alguma maneira ou outra eu conhecia, sei lá, Smoke on the Water e Enter Sandman, de já ter ouvido aqui e ali, mas não tinha nenhuma aproximação. Sad But True eu lembro que foi uma música que me marcou muito, na primeira vez que eu ouvi, assim, acho que eu nunca tinha ouvido algo tão pesado e bateu, e eu falei, porra, acho que é mais ou menos por aí. E aí, é curioso, porque você pega se você pegasse o meu antigo iPod, ou se você for hoje no Spotify, ou qualquer coisa, ou seja lá onde eu estiver ouvindo música no momento, facilmente você pode pegar e tá ouvindo Sad But True e cortar e entrar Ben Webster tocando o saxofone mais bonito que você já ouviu no jazz, e cortar e entrar Tom Petty, e cortar e entrar B.B. King, e sair B.B. King, e entrar Rory Gallagher, e sair Rory Gallagher, e entrar Judas Priest, e sabe? Então, assim, Willie Nelson é um cara que eu tenho ouvido bastante. Descobri recentemente Billy Strings. They say, and lately I can't find no other way. I can't stay out and party like I did back in the day, so I'm que talvez seja o primeiro cara da minha geração que me inspira de verdade, assim, que eu consigo olhar e falar, porra, esse cara é foda, porque todos os outros são pelo menos 20 anos mais velho que eu, pra falar por baixo, né, pra falar pelo menos 20 anos, né, pra não dizer os que estão mortos, que são pelo menos 90% deles. Então... A tua raiz está bastante bebida na fase setentista e sessentista. 100%. Até os caras recentes que eu ouço, que eu gosto, tipo, o próprio Billy Strings, apesar dele ser um cara de bluegrass e de country, querendo ou não, ele tá pegando ali, ele tá juntando aquela tradição do bluegrass com uma tradição de rock setentista, ele mistura bluegrass com Hendrix, ele coloca distorção no violão dele, ele coloca phaser e ele faz solos, versões de 22 minutos, e que, ao contrário, correndo o risco de soar herege, muito mais musical do que qualquer coisa que o Led Zeppelin fez em Song Remains the Same. Vamos combinar que depois de 7 minutos de Jimmy Page fazendo com o arco, enche o saco, né? Não dá. A ideia na época, beleza, eu entendo que ninguém fazia aquilo, mas musicalmente não é algo tão interessante assim. Eu acho que ele segue a mesma linha. Não te pega. Oi? O virtuosismo excessivo é algo que não te pega, é uma expressão de guitarra que não te prende, não expressa a tua arte. Pelo virtuosismo, sim, não, o virtuosismo pelo virtuosismo não me diz absolutamente nada, porque o Usain Bolt também, ele corre todo dia até que ele ficou mais rápido do mundo, beleza. Tem a arte ali dentro na técnica do cara, claro que tem, mas é uma outra coisa completamente diferente do que você fazer música, né? Você pode fazer uma música técnica e trabalhada e rápida e que exige uma determinada técnica ali, mas isso ser o centro, por exemplo, Malmsteen, que é um cara que eu não consigo ouvir mais do que 30 segundos, pra mim não faz o menor sentido aquilo ali ser, de fato... às vezes é difícil falar, às vezes não é nem música, sabe? Por exemplo, aquela versão de Dream On que ele gravou, acho que com o Dio, se eu não me engano, ele faz a introdução é exatamente igual, assim, de piano, né? Ele entra com um solo tão desproporcional e tão descabível do que tá acontecendo, com 400 notas por segundo, que não faz o menor sentido, não tem melodia, não tem harmonia, não tem nada, ele só entra com um monte de nota por cima de uma introdução de piano que não tem nada a ver com nada. Então, assim, aquilo ali pra mim não diz absolutamente nada. E quando eu tô falando do Led Zeppelin, Led Zeppelin é uma das minhas bandas favoritas. Led Zeppelin os caras criaram um tipo de som em que ninguém conseguiu fazer o que eles fazem, né? Sem soar querendo ser o Led Zeppelin. A verdade é essa. Todo mundo que tenta fazer algo parecido com Led Zeppelin, você fala, os caras imitando Led Zeppelin. Tá aí o Greta Van Fleet pra provar. Então, o ponto não é nem o virtuosismo de Jimmy Page, até porque ele não era um guitarrista tão virtuoso, ele era um produtor extremamente virtuoso, mas ele era até
desleixado tocando guitarra ao vivo, quando você vê. Isso não é uma crítica necessariamente, é uma característica dele. Os solos dele são solos que não tem tanta precisão. Era a forma dele de expressar na guitarra. É muita maneira dele tocar. Mas a questão ali era muita viagem mesmo. Talvez muita droga, talvez, mas muita viagem. São uns 3 minutos dele sozinho com a guitarra, e aí passa um monte de imagem dele no castelo. Ok, eu entendo pra época a mensagem. Eu prefiro o Led Zeppelin, esse show recente, né? Deve fazer o quê? Uns 15 anos, talvez? Quando eles fizeram aquele... Mais, né? Uns 20 anos, né? Aquele show... Da Inglaterra, a reunião com o Jason Moore. Com o Jason. Pois eu prefiro mais esse show do que vários que eles fizeram nos 70. Muito mais. Apesar da mixagem desse show, eles pesaram a mão no grave e o baixo sobressai absolutamente tudo. É um pouco demais. Mas, enquanto show, enquanto apresentação, enquanto performance, é a melhor performance deles. E Jason não fica devendo nada ao pai, porque ele tá tocando exatamente igual ao pai, né? Até na hora que ele improvisa como o pai improvisaria. Então, aquele show ali talvez seja o melhor registro do Led Zeppelin ever, né? Mesmo a maioria da galera querendo, mas aquele é clássico e tal, tá, beleza, mas não é o melhor. Esses dias até postei no canal fazendo um react do primeiro show do Led Zeppelin no Japão, em 70... meu Deus. 74. Primeiro show do Led Zeppelin no Japão. Eles estavam em turnê do Led 4. E, cara, um show espetacular. E o Jimmy Page tocando pra caramba, mas sem essa viagem excessiva de notas repetidas ali, jogadas ao vento, sabe? Sendo virtuosístico na hora certa, sabe? Cara, e quando falou essa parte espontânea do Jimmy Page, que é um charme à parte. Sim, isso eu acho que era um mal até um pouco da época, porque outra banda que falamos aqui que fazia a mesma coisa era o Deep Purple, né? Aquelas versões de 35 minutos de Space Trucking que chega uma hora que é só mais música por mais música, né? Dava para eles editarem, fazer uma versão de 15 espetacular, indo para aquelas coisas clássicas que eles brincavam e voltar sem comprometer absolutamente nada do arranjo que eles queriam fazer. Um cara, já que a gente tá falando de alongar músicas e esticar e fazer versões ao vivo, um cara que era mestre nisso, na verdade não era só o cara, a banda era mestre nisso, era um sujeito chamado Tom Petty e os seus Heartbreakers. Que pra mim não tem comparação, é a melhor... Não sei se é a minha banda favorita, porque Tom Petty não é necessariamente meu artista favorito em relação a percentual da carreira dele, que eu acho sensacional ou incrível, né? É o que eu acho algo realmente... Tem muitos discos de Tom Petty que eu nem ouço tanto, porque não são no meu agrado, mas em relação à banda, o que ele fez com aqueles caras ali é um negócio que eu nunca vi ser feito em outro lugar, sabe? Você pega uma versão... Eles têm uma compilação ao vivo chamada Live Anthology. A versão, entre aspas, tradicional são 4 CDs, a bônus são 5. Sim. E eles juntam shows dos anos 70 com shows de 2000 e pouco e editam como se fosse um público só, né? Então, como se fosse um show só, você não sabe de que período que é. Eles têm uma versão ali de It's Good to Be King, que é uma música do Wildflowers, que tem seus 4, 5 minutos ali, uma balada bonita. Eles faziam ela com 12, 15 minutos ao vivo, e é uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi de qualquer estilo musical, com qualquer instrumentação, com qualquer coisa. O trabalho melódico que eles têm, tudo a dinâmica, não tem pressa, eles repetem o riff. Quando você fala, tá, entendi, eles desenvolvem em cima desse riff, em cima da linha melódica, eles não vão para outro lado. Tem, se eu não me engano, uns 8 compassos que o Ben Montante, o pianista, ele faz literalmente as mesmas 4 notas. Só que a base vai mudando, aquelas notas ganham um novo contexto. É fantástico, assim, são 12 minutos hipnotizantes, né? E em relação à banda, eu acho que eles eram uma aula de como fazer isso, não só pelo tamanho da música, mas nada que eles tocavam tinha uma nota a mais ou a menos do que precisava. Até quando eles faziam igual ou próximo à versão original de estúdio, tinha sempre uma coisinha a mais
mas que não era exagero. Era o que faltava para ela funcionar ao vivo, só. Aquele encaixe exato. Aquele encaixe exato. Tanto de timbre, respeitar o espaço do outro na banda. Esse é o seu solo, eu não vou ficar fazendo coisa em cima. Quando um termina, o outro dá espaço. Ou as convenções de saber acompanhar a letra, se a letra tá crescendo, se Tom Petty tá falando de alguma coisa e aquilo tá crescendo, a banda tem que crescer junto. Eles eram muito bem ensaiados, mas todos os ensaios eram... todas as versões que você vê, que você pega das mesmas músicas, você vê que elas são ligeiramente diferentes e que eles tinham espaço para improvisar em cima daquilo, né? Eu acho que isso, esse equilíbrio entre a improvisação total do Deep Purple no Japão e o exato oposto, que foi o show de John Fogerty que eu assisti aqui, que ele tocando Proud Mary, que é a música que fica segurando em um acorde a música inteira praticamente. Quando deu o compasso que ele tinha que cantar, ele atravessou o palco correndo pra entrar pra cantar no compasso. Cara, tá tudo certo, o show tá legal, você tá curtindo, não precisa correr, não é 4 compassos, você não tá tocando com clique, quer dizer, pode até estar com clique, mas não tem nada que vai ter que precisar ser trigado na hora certa, que vai sair, não tem nada acontecendo, curte o show. Então eu acho que o equilíbrio entre esses dois opostos é muito importante, e Tom Petty era o cara que sabia fazer isso perfeitamente, um dos. E dá para sentir estes ecos musicais aí de suas referências que você admira e tanto ouve, eu também. E eu percebo muito assim, não é puxar saquismo não, que já outras vezes eu vou dar a conversar contigo pessoalmente, daquela vez em Porto Alegre, e honestamente eu falo, para mim, agora já entendo um pouco, entrou na banda, entrou com teu pai, né? Tu gravou, como citou nesse período, esse ótimo disco, um dos meus preferidos, na minha humilde opinião, 12 Fêmeas, junto... A minha primeira produção. Tua primeira produção. E meu primeiro trabalho de estúdio também, né? Até de gravação. Tá até aqui, ó. Vou mostrar para o pessoal de casa, os primeiros registros, vocês dois juntos. Olha lá. Olha ali, o menino ali. Menino, isso aí foi por volta dessa época aí, do 12 Fêmeas. Eu não lembro de que ano exatamente que é essa foto, mas... Break aos 16 anos, assumindo profissionalmente a banda. Exatamente, foi um pouquinho antes ali do 12 Fêmeas, quando eu comecei a tocar... Pra galera de casa. Aliás, eu não sei se ainda tem para vender aí, ou tá fora de catálogo ou não. Dá uma procura na internet, que eu recomendo muito esse livro. Mas na internet... Nos confins da internet você acha, com certeza. Vai achar. E por um preço nada muito barato. Mas, né, quem pegou, pegou. Eu peguei o meu, tá aqui. Vai dizer que não vale? Vale, cara. Então. Vale, cara. Muito boa. De verdade, sim, como biografia, é muito gostoso de ler, cara. Muito bom. E, cara, e uma das coisas que eu percebo, que como uma marca tua, Drake Nova, não só, filho do Marcelo Nova, aquela coisa toda, mas eu vejo a tua marca, Drake Nova, como guitarrista, em uma música. Entre tantos, tu já trabalhou tanto com a camisa, tanto na carreira solo do Marcelo. O que me vem à cabeça quando fala Drake Nova é a música Manhã Manchada de Medo. Mas não há por que chorar, nem lamentar o que passou. Nossa dor é tão insignificante. É aquela música densa, introspectiva. É uma canção lindamente triste, tanto na introdução e tanto no silêncio, que às vezes vai surgindo durante a canção, mas principalmente no teu solo, um solo harmonioso, triste, uma coisa que vem um pouco David Gilmour, uma coisa, daqui a pouco vem uma coisa meio jazz, mas ele percebe uma cara muito sua, assim. Dá para sentir, a tua marca Drake Nova bebe muito nas fontes de todas essas referências que você citou, mas ao mesmo tempo tu coloca uma cara moderna de coisas atuais hoje em dia, né? Você tem essa percepção e preocupação disso nas tuas composições? Cara, obrigado principalmente por conseguir identificar uma marca assim tão clara, ainda mais uma música que foi a minha segunda participação compondo, na verdade, na vida, né? A primeira é A Minha Inveja, do 12 Fêmeas, e Manhã Manchada de Medo é a música do Dançando na Lua que eu fiz em parceria com meu pai.
A letra é dele, a música é minha. E ele falou, pô, eu queria uma balada pra essa aqui. Eu tive que concordar, porque aquela letra pede uma balada, de fato. Mas, como você disse, é uma balada tensa, tanto pela letra, pelo arranjo também que eu acabei fazendo por conta da letra. Né? Eu acho que, em relação a... Quando você diz que eu bebo dessas fontes, eu acho que todo mundo bebe das suas próprias fontes, tendo conhecimento disso ou não, né? Às vezes, quando eu tô tocando, eu falo, pô, vou fazer um Brian Setzer aqui, vou fazer um Rory Gallagher, vou fazer um Hendrix ou qualquer coisa. Mas às vezes eu acho que quando eu tô tentando ser eu mesmo, esses caras estão junto comigo, apesar de eu não estar chamando eles, sabe? Às vezes eles não param de me encher o saco, sabe? Eu tô tentando tocar e os caras, não, faz isso! Cara, vai pra lá que é melhor! Então, eles estão sempre comigo, de alguma maneira. E eu tento desenvolver a minha maneira de tocar, quando a gente tá, não tô falando de produção, tô falando de guitarra mesmo aqui, mas minha maneira de tocar guitarra, eu tento ir por uns caminhos que eu não ouço outras pessoas atualmente fazendo, ou juntar dois caminhos que a princípio não fazem o menor sentido, ou não se ligariam à primeira vista, como, por exemplo, Django Reinhardt e Ted Nugent. Sabe? Eu acho que são duas referências completamente opostas, mas que eu gosto igualmente dos dois e consigo aplicar os dois referências dos dois nos mesmos solos, sabe? Eu tento ir para algum caminho desse e o meu guitarrista, inclusive citei ele brevemente, mas o meu guitarrista favorito de todos os tempos, e eu tenho respaldo para dizer isso, é Rory Gallagher. Que quem não conhece, ele é um guitarrista irlandês. Maravilhoso. Fantástico, completamente original. É o guitarrista. Acho que tá subestimado, né, cara? Pouco se fala, homenagem, coisa assim, né? E quando eu digo que eu tenho respaldo, porque isso tem gravado, tem no YouTube, quem quiser procurar. Perguntaram para Hendrix, como é que é ser o melhor guitarrista do mundo? Ele falou, eu não sei, você tem que perguntar para Rory Gallagher. Então, se Hendrix está falando, quem sou eu para discordar, não é mesmo? E o cara, normalmente encaixam ele tem que colocar tudo na caixinha, então colocam ele na caixinha de guitarrista de blues. O que ele, talvez, na sua essência, na sua raiz, seja de fato. Mas ele não é um guitarrista de blues tradicional que faz 100% aqueles licks de blues que você já ouviu 300 vezes. Ele é um cara completamente original, completamente inovador. Várias vezes ele foge da estrutura do blues, mesmo que a música não esteja fugindo, mas foge na sua maneira de tocar. Ele tem um harmônico muito específico, que quando você pensa em harmônico artificial, você pensa provavelmente em Zakk Wylde, que foi o cara que de alguma maneira até estragou esse harmônico, porque banalizou, né? Ele usa tanto que você ouve, você fala, tá, entendi, já vem o harmônico de novo. Gallagher tinha uma outra maneira, uma outra abordagem pro mesmo harmônico. Ele raramente, ou que eu me lembre, nunca ouvi ele usando em riffs, por exemplo, porque o lance dele não era fazer peso, era tirar um outro timbre daquele momento, né? Então ele usa muito em bends, por exemplo, ele começa subindo o bend normal e vai transferindo de um bend normal para um harmônico. Essa é uma técnica que eu posso falar que eu roubei mesmo. Cara, o outro exemplo, acrescentando o que você citou dentro dos seus trabalhos, cara, essa preocupação não de sempre ser pesado, sempre ser rasgado. Uma coisa que na nossa conversa, junto com o Marcelo, ele falou uma coisa interessante do teu persona musical. Tu é um cara que se preocupa com os textos. Então, tipo, não adianta botar um riff rasgado, distorcido, pra uma letra densa, uma letra melancólica, né? O exemplo, cara, é a música que eu tava ouvindo novamente, o último que vocês lançaram, em 2023, que a gente falou sobre ele, O Dia dos Mortos. Cara, uma introdução tão bonita ali, cara, e são poucas notas.
mas dá um efeito da guitarra. E uma tristeza aquilo ali, cara. É um tipo de sonoridade que nos faz refletir o que está por vir nos próximos segundos, a letra, traduzindo a mensagem, né? Justamente um reflexo, né, sobre a morte, né, que foi você e sua mãe, né, a composição em família, né? Exato. E essa preocupação, essa que tu acha que perdeu isso um pouco hoje em dia entre os guitarristas, a preocupação em concentrar nos textos e conseguir traduzir nos riffs, nas notas, o que exatamente a letra quer dizer? Cara, eu acho que esse não é uma questão que se perdeu. Eu acho que antes as pessoas que músicos não compositores, eles tendem a tirar a música, ouvir a música, entender quais são as notas que ele tem que fazer ali, e 1, 2, 3, 4, beleza. Para vários cenários isso funciona. Uhum. Mas para composição, nem sempre. Tem que, se você é a pessoa executora, beleza, seja um ótimo executor. Mas para a composição você precisa ter alguém que se preocupe em unir tudo isso. Às vezes pode ser um produtor, pode ser alguém da banda, de preferência alguém da banda, porque é o seu trabalho. Produtor, apesar de ser produtor, eu acho que o produtor não tem que se meter em trabalho de banda, ele tem que ajudar a banda a chegar onde ela sempre quis chegar, né? Está tentando chegar e às vezes não tem conhecimento, não tem capacidade, não sabe como, o caminho, os truques para chegar, mas a banda já tem que saber onde está querendo chegar, né? Falando do próprio Tom Petty, que eu tanto gosto, o Full Moon Fever é um disco que tem grandes canções e uma produção bem meia-boca de Jeff Lynne, que é um produtor bem meia-boca, né? É o cara que estragou o Traveling Wilburys. Você tem uma banda com Bob Dylan, Tom Petty, George Harrison e Roy Orbison, sim, que não soa como nenhum dos quatro. Soa como uma banda pop dos anos 80 com... Ficou um som pasteurizado? Um som pasteurizado por conta dele, que era o produtor da banda. É um cara que esse é o som dele, que ele gosta. Tudo bem. Não é o som que a banda precisa, não é o som que a banda pede, não é o som que aqueles caras trabalham até então. Nunca fizeram um som daquele. Então, ali é um caso do produtor se sobrepondo à banda, né? Não acho que esse seja o trabalho dele. Ali, nem dele, nem de nenhum produtor. Muito pelo contrário, é tentar chegar na visão que o artista tem daquele trabalho, seja lá qual for essa visão. E às vezes trazer um pouquinho de si mesmo, porque você quer, obviamente, não só você quer, mas a banda quer que você coloque aquilo, por isso que ela tá te contratando. Mas não é para você assumir o controle, né? Se alguém me contrata para produzir o disco, é porque gostam das coisas que eu fiz com Camisa, que eu fiz com meu pai, e gostam daquela sonoridade. Agora, se for uma banda de reggae, por exemplo, beleza, eu posso até produzir, mas ela provavelmente vai acabar puxando algumas coisas das minhas referências quando eu for dar as minhas ideias, tentando chegar no que eles querem chegar, né? Eu não vou falar, não, esquece, não vamos fazer um disco de reggae, põe um solo aqui, ó, vou chamar um cara aqui, vou chamar Luiz Carlini, o grande guitarrista brasileiro, para fazer um solo aqui. Por que eu faria isso? Não tem nada a ver com o tipo de música que vocês estão fazendo, eu não vou pôr guitarra distorcida em cima do disco de vocês. Eu preciso entender o que vocês querem e servir a isso com as minhas ideias e as minhas referências em cima disso, né? Por exemplo... O que a gente tá falando mesmo? Não, a gente foi... Não, em relação à questão da preocupação dos guitarristas, né? Da ausência da preocupação de poder extrair o melhor o que a letra quer dizer, né? E eu acho que esse... Eu acho que, só para finalizar isso mesmo, eu acho que esse é o papel, nesse caso, seria um papel de quem está preocupado com a letra, né? E a maioria das bandas não está preocupado com a letra, esse é que é o ponto. A galera canta qualquer coisa, contanto que rime, e olhe lá. Então, eu acho que a questão é, a letra deixou de ser importante, portanto, o acompanhamento também deixou de ser importante com isso. Eu brinco que a gente tá no tempo de... Não são só os bebês, a música também é reborn hoje. Ela parece música de verdade. Você olha, de longe você fala, pô, é música. Quando você chega perto e você ouve, você fala, não, aí não é não. É reborn. Então... A gente tá muito rebornizado. Eu não tô nem falando de música de AI, eu tô falando de música de verdade, ainda. Né? Então se perdeu, de fato, se perdeu muito. Algo que já não era tão relevante. Né? A verdade é essa. Cara, e a gente falou em saturação, bebê reborn, a gente tá agora um termo rebornizado atualmente aí no cenário artístico.
Pô, já foram 3 discos solos com o Marcelo, 2 da Camisa, um DVD, que deu origem a um disco ao vivo, né? E todos percebem a tua marca, a tua identidade. Como tu mantém a autenticidade artística sendo filho de um cara tão importante quanto o Marcelo Nova e, ao mesmo tempo, artista de uma nova geração? Como tu consegue criar e manter essa autenticidade nesse período que a gente vive? Com referência. Acho que tudo é questão de referência. Não só em relação quando eu digo referência, não só em relação a inspiração, né? Pô, esse cara é uma referência pra mim, porque eu gosto que ele faz isso, ou que nem a gente tava falando, pô, eu gosto da maneira que o Rory Gallagher toca, eu tento incorporar alguns elementos da minha maneira dele no que eu toco, mas também em referência ao que é bom e o que é ruim, sabe? Eu sempre digo que tem música boa e tem música ruim e tem música chata, e são coisas que podem ser, elas podem ser as duas ou não, né? Por exemplo, uma música boa e música ruim, você consegue determinar por que ela é boa, por que ela é ruim tecnicamente. Pô, a mixagem desse disco aqui, essa música eu não gosto dela porque a mixagem, apesar da composição ter isso, a melodia ser bacana e tal, eu não consigo gostar por causa da mixagem. Ou, realmente, essa melodia é muito pobre, ela só tem, sei lá, não que isso necessariamente faça uma música ruim, mas assim, ela só tem 2 acordes. E não vai pra lugar nenhum, a produção não leva. Você consegue determinar por que aquela música é boa ou é ruim, de fato, em questões mais técnicas. Sim. Música legal ou chata são só coisas que você gosta ou você não gosta. Pode ser uma música chata, mas ser uma boa música, sabe? Por exemplo, uma música que eu não gosto de ouvir porque não me agrada em absolutamente nada, assim, sonoramente falando. Mas eu já ouvi covers, eu falei, putz, comecei a perceber coisas, por exemplo, a melodia, tem algumas coisas na música que, por exemplo, e se perderam, eu tô falando de uma música extremamente pop, que é Toxic, de Britney Spears, por exemplo. É uma música que, a versão original, chata pra caramba, eu jamais vou parar pra ouvir Toxic. Mas ela tem elementos ali que você consegue olhar e falar, porra, isso é bacana, isso aqui foi bem pensado, isso aqui foi bem feito, foi bem produzido por isso, a transição, tem umas trocas de acorde, a progressão harmônica da música, tem alguns momentos bem interessantes, principalmente no refrão. Então, assim, algumas coisas você consegue extrair. É uma música chata, mas é uma boa música no cenário onde ela está inserida, ela é uma boa música pop. Quando você compara com essas coisas... Aquela temática foi bem trabalhado. Exatamente. A ideia era fazer uma boa música pop, dançante, chiclete na cabeça, com todos os elementos que fazem isso acontecer extremamente bem feitos. Hoje você pega uma música que fica repetindo exatamente os mesmos 2, 3 acordes, a música inteira, o verso, o verso, o refrão, tudo, não tem melodia, porque é tudo meio que... É um rap de quem não sabe fazer rap, né? É que nem o Black Eyed... É tudo meio Black Eyed Peas. É pop pra quem não gosta de pop e rap pra quem não gosta de rap, né? É tudo na mesma banda. Então, não é rap, mas é trap hoje em dia. Pode ser também. Então assim, não tem mais o cuidado de se fazer, de fato, algo, independente de qual gênero, qual estilo, bem feito. O objetivo hoje é vender. Você precisa de 30 segundos de uma música que esteja no TikTok. Se tiver 30 segundos que dá pra passar no TikTok, você tem uma música, pronto. A música tem 2 minutos, não interessa, tem 3 minutos, não interessa. Você tem 30 segundos e a gente vai repetir esses 30 segundos até não dar mais, porque é tudo que a galera vai saber cantar, e é tudo que vai importar. O resto da música, o arranjo, a instrumentação, a letra, por que é introdução, sabe? O final, troca de tom no final, aquele clássico truque de trocar o tom no final, no refrão, sabe? Coisas relativamente básicas de produção, você não vê mais por aí. Quando você vê, você fala, porra, a barra tá tão lá embaixo que quando você vê alguma coisa minimamente bem feita acontecendo, você fala, tem alguém que ainda sabe o que fazer, né? É difícil, tá difícil, cara. É complicado, cara, complicado. Cara, estamos quase no final aí, tem correria logo mais, senão já ficaria 3 horas fácil aqui, tá? Sem muito dúvida. Bom mesmo. Velho, eu tava refletindo aos meus botões, algum momento, querendo ou não, é uma responsabilidade que você exerce, né, de uma banda clássica, icônica por toda a história do seu pai, né? E ao mesmo tempo, eu percebo na tua fala que tem uma identidade muito própria
aquela frase velha, a fruta não cai muito longe né, da árvore, né? Eu percebo que tu tem uma personalidade forte que herdou do teu pai, mas ao mesmo tempo, algum momento você sentiu pressão da mídia, família, amigos, de você estar tocando a camisa pelo fato de você ser filho do Marcelo? Algum momento veio isso até você, ou foi um processo muito tranquilo, muito natural para você? Tudo mérito seu, obviamente, mas algum momento veio essa pressão? Não, acho pressão, nunca tive pressão, assim, de nenhum lado, nem do meu pai, sabe? De, você vai tocar comigo, você vai fazer aquilo. O que eu sou cobrado, no show, sou cobrado como músico, tenho que tocar certo, tenho que fazer as músicas certas, e tenho minhas responsabilidades ali de, organiza a setlist, monta isso e tal, dependendo do que for ali da necessidade. Você que faz setlist dos shows da camisa? Cara, às vezes, varia. Normalmente, ou sempre em conjunto com meu pai. Às vezes vem dele, ou alguma sugestão de música nova, às vezes vem de mim, às vezes vem... Normalmente acaba vindo dele, né? A decisão final é sempre dele, mas eu sempre dou minhas sugestões, né? Acho que, além dos 15, 16 anos tocando com ele, tem os outros 16 vivendo com ele. Então, conheço bem, sei para onde ir já. Essa hierarquia, você respeita muito isso. Sim, não, até porque tanto no camisa quanto na carreira solo, quando eu tô no palco ali, eu tô como guitarrista, né? Eu não assumi o papel, isso eu sei, até porque a minha escalada dentro da música, da banda, não foi necessariamente só porque eu sou filho dele. A chance me foi dada porque eu sou filho dele, isso sem dúvida, mas não porque eu não merecia ou qualquer coisa do tipo, não, vê aí, vê se é isso que você quer mesmo. Comecei tocando com ele 3 músicas, fazendo base, sabe? E aí eu comecei a fazer aula, continuei, né, no caso, fazendo aula, desenvolvendo e tal. Quando ele viu que eu conseguia assumir mais coisas, me deu mais responsabilidade, depois foi indo, até que hoje, no camisa são 2 guitarras por padrão, mas na carreira solo sou só eu, né? Então, assumo... Tem shows que somos só eu e ele cantando e eu só na guitarra ou no violão com o meu pedal de loop. Então minhas responsabilidades são desde literalmente a banda inteira até literalmente a banda inteira no estúdio, né? Como no o disco que você mostrou aí, as cartas que eu nunca enviei, que ali tudo que você ouve fui eu. Não é errado dizer que é um pouco disco solo teu, né? De quase toda a produção envolvida que você entregou até ali, né? Com exceção de O Inferno é um Lugar Solitário, que meu amigo Alexandre Green, grande pianista lá de Floripa, eu queria algo muito específico pro piano. Eu falei, cara, faz esse piano pra mim. Eu quero assim, assado. Ele fez impecável, solo de piano completamente estranho, totalmente incômodo. Com exceção do piano e do órgão dessa música, todo o resto do disco, tudo que foi gravado aí que você ouve, fui eu. Sensacional, cara. Sensacional. Meu velho, eu quero rapidamente uma brincadeira que eu vou compartilhar contigo aqui, uma imagem aqui que eu puxei. Vamos ver se tu relembra dessa história aqui. Assim. Beleza. Aí não tem mais um programa desse na televisão, cara. Não tem mais um espaço para você pegar e tocar ao vivo que nem tinha em 2001, sabe? Qual programa hoje na televisão? Saudade disso. Ou até na internet, no Brasil. Lá fora você ainda tem um Tiny Desk, uma coisa aqui e ali, que bem ou mal você tem. Agora, aqui no Brasil, qual que é o programa que você tem para chegar e tocar ao vivo, sem corte, sem edição, sem nada? Chegar aí 1, 2, 3, 4, vamos lá. Não tem. Não existe, cara. É inacreditável, mas é verdade. A gente até tem no canal Na Ponta Gorda, daqui a pouco eu te mando o link, só para ter uma ideia, que a gente criou um programa Live Sessions de artistas de Porto Alegre da cena, né, tocando ao vivo, cara, num bar e aberto ao público. Né? Então, exatamente, e se não for vocês... replicar e realizar esse sonho, né, do musical, que foi uma grande inspiração. Sim, cara, e é exatamente isso. Se não for vocês que estão pegando cena local e colocando, eu tô falando isso, obviamente, de televisão, de canais grandes e tal, que tem... que conseguem trazer isso para um público maior. Você não tem, cara. Você não tem um programa dedicado à música. Até você tem um programa aqui que você toca uma música ali, um negócio aqui e tal.
Mas assim, a gente fez Faustão ao vivo, beleza, você toca uma música, sabe? Você chega ali, toca uma música e pronto, acabou. Não é um espaço que você tem para divulgar seu trabalho, para falar, para tocar o que quiser, entrevista. É difícil, já nunca foi fácil, agora então tá quase impossível, né? E que bom, cara, parabéns por fazer isso, e próxima vez que tiver por aí, quem sabe a gente não passa para gravar alguma coisa lá. Ah, por que não? Agora em agosto, Porto Alegre, de repente, um duo, você e seu pai. Seja 3 músicas ao vivo tocando ali, quem sabe? Cara, essa imagem sensacional, vou mostrar pra galera de casa aí que provavelmente a maioria não viu isso aqui ainda. Da música, eu roubei. Sorry, boys. É minha agora. Aquele rapaz ali que tá sentado ali na beira do palco, camisa do Grêmio, por acaso é Drica? Quem é esse cara aí? É ele mesmo. É teu filho? É meu filho. Maravilha, hein, velho? Esse é uma beleza, hein? Hoje ele tá sem guitarra. Hoje ele aposentou a Tá sem guitarra. guitarra. Eu tava de folga aí nesse dia. Faz. Não se pode deixar tudo pra Xuxa, né, velho? Alguém tem que tomar uma providência, né? Camisa de Vênus. E não é? Tu lembra desse dia aí? Cara, assim, esse dia em específico eu não lembro. Eu lembro de ir no Musicaus, eu lembro, talvez até seja desse dia, por coincidência, mas assim, eu lembro de ir nesses programas, de fazer essas gravações, de acompanhar ele, às vezes com guitarra, às vezes sem. Então, depois de tanto tempo, às vezes acaba, as memórias se misturam, mas eu tenho lembranças de ver o cenário, sabe? De ter o cenário, assim, de ficar ali e vendo, caramba, o que eu via na TV tava ali na minha frente, sabe? Eu lembro disso especificamente no Musicaus. Era uma... Como a gente estava falando, era uma fase boa que você tinha bastante lugar para ir, então eu tenho várias lembranças de televisão, né? Que demais. E por último, essa lembrança aqui, cara, que eu até mandei para você esses dias aí. Isso aí é outra coisa. Essa é outra coisa, outra lembrança muito legal, cara. O áudio tá meio baixo. Cara, Bob Dylan em Porto Alegre, amigos. No Bar Opinião. Eu não sei onde é que eu tô aí, mas eu tô em algum lugar aí na frente. Não, vai aparecer ali. Totalmente fora de pretexto, porque eu não deveria estar aí, em hipótese alguma, com 6 anos de idade. Não, foi uma coisa fora do comum teu, né? Dylan mostrou por que ainda é um ícone da música mundial. Eu tava assistindo esse vídeo quando vi, cara, olha ali, cara, o Marcelo e o Drake, velho. Figuras que a gente sempre quer ver, e o Dylan é um vai aparecer agora, né? Ali, ó, quem tá ali? Veio do centro. Sensacional. Bob Dylan estava realizado. Ele se divertiu, eu já vi ele várias vezes, nunca tinha visto ele dançando, fazendo solo, fazendo pose de Guitar Hero, foi o máximo. Sensacional, cara. Esse show ele não ia tocar no Brasil, né? Ele ia fazer um show na Argentina, se eu não me engano, e aí pegaram ele e falaram, não, aproveita que você já tá aqui, foi um show só em Porto Alegre, e na época a gente viajou para assistir o show, e... Agora voltou. Você sumiu, rapaz. Eu sumi, cara, dei uma mágica aqui. Não, é isso aí, foi o único show solo Bob Dylan no Brasil, que não ia tocar, e a Opinião conseguiu negociar e colocou a roda. Exatamente. E aí, eu não tenho lembrança disso, obviamente, mas meu pai conta que em determinado... Porque que tinha uma criança ali naquele show. Sensacional. Drake, meu velho, rápido, um disco da tua vida e um disco inusitado que você... Um disco da minha vida? Cara, se eu posso... Não sei se... É difícil falar um disco da vida, porque eu não tenho nenhum disco especificamente assim que eu pego e falo, porra, esse aqui é o disco que mudou minha vida, mas posso indicar 2, assim, Pode. Sem dúvida alguma. Um que eu falei recentemente, que é essa... antologia de Tom Petty, que é uma aula de como ser uma banda, assim, há 30, 40 anos de como ser uma banda sem perder absolutamente nada, é impecável, do começo ao fim, são 5 discos ao vivo e não tem, eu pelo menos não pulo nenhuma faixa, sabe? E o outro, que talvez seja um dos maiores discos ao vivo já gravado, que é o Irish Tour,
de Rory Gallagher. Capa cinza, escrito Rory Gallagher Irish Tour, mais nada. É ele, o gênio da guitarra, o gênio irlandês da guitarra, solto, completamente solto no palco. Tem uma versão de 12 minutos de Walk on Hot Coals, que pra mim vale mais do que qualquer aula de guitarra que você possa ter na vida. Se você souber fazer aquilo, e quando eu digo fazer aquilo, não é necessariamente a técnica mas entender aquilo e como fazer aquilo e onde encaixar, você sabe absolutamente tudo que você precisa de guitarra. E qual que foi sua outra... Um disco inusitado, assim, um disco fora da curva. Tu falou, por exemplo, Britney Spears, daqui a pouco, algum disco fora da curva que as pessoas não imaginam que o Drake é novo. Britney Spears jamais indicaria. Apenas diz que seja lá quem for, porque não foi ela que compôs aquela música, fez um bom trabalho, né, na sua produção. Mas sim, um disco que é fora do meio rock and roll e hard rock, apesar de ter um pé ali, porque querendo ou não, é um disco ali de americana e meio country, é de um cara chamado Jason Isbell, chama Southeastern o disco. Ele é um cara do country e ele durante muito tempo foi junkie pesado, assim, eu não sei nem exatamente do que, mas ele tinha um problema seríssimo com bebida e com drogas, e sim, ele se recuperou, depois ele se isolou, fez tudo o que tinha que fazer para tratamento, e quando ele se recuperou, ele fez esse disco sobre tudo isso, mas não é um disco que entra, a exceção da primeira música que fala abertamente sobre ele tendo... calafrios e me cubra porque eu não vou conseguir sair hoje de casa nem a pau, porque ele tá tendo os calafrios do que os gringos chamam de cold turkey, né, das reminiscências ali. É um disco do último milênio, assim, de 2000 pra cá, eu acho, é o disco com as melhores letras que eu ouvi, composto, assim, tirando, obviamente, os Bob Dylans da vida e tal, né, dos caras que você já sabe, os Leonard Cohen, que você já sabe que os caras compõem pra caramba, assim, de gente que não é claramente reconhecida pelo seu talento, pelo texto. Eu acho que pra mim é o melhor disco em relação a texto, principalmente Elephant. Elephant é uma música, assim... para usar uma expressão que meu pai diria, eu daria um dedinho para ter escrito, sabe? É a música sobre a amiga dele que morreu de câncer e sobre os últimos dias deles juntos e tudo que eles fizeram tentando só ignorar o elefante que tava ali, sabe? Nossa, é uma música bonita pra caramba, triste, é um disco triste, pesado, mas ao mesmo tempo tem seus momentos divertidos, as músicas que ele canta que ele não quer morrer no hotel porque ele foi pra farra e chegou de noite e ele não lembra de nada. Então, é um descasso. Southeastern, saiu uma edição agora recente de 10 anos de comemorativa do disco, com bônus ao vivo, o disco inteiro tocado ao vivo, demo, não sei o quê. Então, saindo um pouquinho do que se espera que talvez Drake 9 indique, acho que Jason Isbell esse disco é o disco. Maravilha. Anotado, certo? Eu vou parar para ouvir de novo esse disco, cara. Faz um tempo que eu não ouço. Hoje eu vou fazer esse exercício aí, vou ouvir na íntegra novamente. Meu velho, muito obrigado por fazer parte da história do canal, 3 anos, sempre um prazer imenso aí te ouvir, para mim é uma aula aí de guitarra aí, cara, e muito obrigado, espero aí em agosto vê-los ao vivo no Teatro Bourbon Country, em Porto Alegre. Com certeza. E até a próxima aí, meu velho, com certeza, e a casa é totalmente aberta para você aí, nos teus projetos novos aí que estão por vir aí. Muito obrigado. Em breve temos novidades, não sei te falar ainda quando, mas estamos trabalhando em novidades, então... Já fica o convite, quando tiver já concretizado, vamos conversar sobre ele. A única coisa que eu posso te dizer é que essa novidade inclui explicitamente o nome Drake Nova, então... Disco solo, marca Drake Nova? Fica um mistério aí pro pessoal de casa. Valeu, meu velho. Um abraço aí pro teu velho também. E gurizada, eu não avisei? Baita papo. Inscreva-se no nosso canal, siga Drake Nova no Instagram, siga a Camisa de Vênus, Marcelo Nova no Instagram, isso é muito importante também. Um grande abraço a vocês, até a próxima. Então, já que você falou, Camisa de Vênus oficial,
Marcelo Nova Real e Drake Nova Underline. São os 3. Por favor, deixa de preguiça, tá? Siga eles, tá? Não é nem favor, obrigação. Siga esse pessoal aí. Exato. Que isso É obrigação. ajuda muito na música. Total, cara. Às vezes o povo tá muito pau mole aí, cara. Tem que dar uns puxão de orelha às vezes aí. Exato. Valeu, gurizada. Até a próxima. Fui!